Hoje é pauleira e nós vamos botar pra quebrar aqui, tá entendendo? Vamos dançar aí. Vamos lá, é? Canta assim, ó. Eu fui comprado, justificado, a minha vida foi paga lá na cruz. E o meu passado, tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Eu fui comprado, justificado, e a minha vida foi paga lá na cruz. E o meu passado, tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Vamos aí, todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus, é. Todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus, é. Todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus, é. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo ser que respira louve ao Senhor. Eu fui comprado, justificado, a minha vida foi paga lá na cruz. E o meu passado, tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Eu fui comprado, justificado, E a minha vida foi paga lá na cruz. E o meu passado, tá tudo pago, foi apagado pelo meu Jesus. Então será que todo mundo pulando, 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 pulando. na presença de Deus, é. Todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus, é. Todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus, é. E todo mundo pulando, 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 pulando. Segura aí, bateria. Jesus disse assim, ó: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele nos envia e disse que sobre essa autoridade nós pisaríamos a cabeça da serpente. Nós pisaríamos serpentes e escorpiões, nada nos faria mal, de acordo com a sua palavra. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta não é contra os homens, mas a nossa luta é contra o quê? É contra os principados, é contra as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso. Aonde? Nas regiões celestiais. Vamos lá, hein? Chega aí, parceria. E aí, nação jovem, tá tudo certo? Tudo resolvido? Então é tipo assim, ó. Vai, vai. Agressivo, caí nesse ringue, mas não tive saída. Se eu sou bom de briga, cicatrizes que o diga. Sou tão preto que fui igualado até com a cor do carvão. Quando me tiro de terno descendo, pensaram que era o garçom. Mas no paletó tinha um alvará. Seu promotor, cê deixou passar. Seu polícia é minha cliente. Com a decisão pode liberar. O rap instiga até quem é fã. Preconceito às vezes espanta. Falaram demais do gosto do rap, até da Marília Mendonça. Vai! Minha city é garimpo desbravo, tipo a Serra Pelada, tipo exemplo pra molecada. Preferem a morte que as coisas erradas. Esse governo é só palhaçada, trocar a figura não vale por um. Vocês viram o Temer jogando do Palácio do Jaburu. Vai então! Sacode a poeira, pisa na cabeça do diabo. Vai, 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 vai. Sacode a poeira, pisa na cabeça do diabo. Mexe aí, meu irmão. Sacode a poeira, pisa na cabeça do diabo. Sacode a poeira, pisa na cabeça do diabo. Oi, Sacode a poeira, pisa na cabeça do diabo. oh, Sacode a poeira, pisa na cabeça do diabo. Sacode a poeira, pisa na cabeça do diabo. Sacode a poeira, pisa
coração pra sempre. Enche-nos de ti, Espírito Santo. Teu fogo em meu olhar brilhando está, e a chama não se apagará. Nas ruas o amor refletirá, tua glória resplandecerá. Tu jamais me deixarás, em minha vida está. Esse amor em você pra sempre brilhará. Tu jamais me deixarás, Em minha vida está. Esse amor em você pra sempre brilhará. vives em mim, vives em mim. Meu coração pra sempre. Vives em mim, vives em mim. Meu coração pra sempre. E esse amor é eterno. Por isso nós nos alegramos, porque os nossos olhos não se atentam para as coisas visíveis, mas para aquilo que é eterno. Para sempre, Pra sempre, pra sempre. Teu amor pra sempre. para sempre, para sempre. Teu amor. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Teu amor pra sempre, pra sempre, pra sempre. Sim, eu sei que tu jamais me deixarás. Em minha vida está. Esse amor em você, tu jamais me deixarás. Em minha vida está. Esse amor em meu ser. Pra sempre brilhará. Vives em mim, vives em mim. Meu coração pra sempre. Vives em mim, Vives em mim. meu coração pra sempre. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.
Palmas pro teatro, gente. Graça e paz, nação jovem. Ih, o negócio tá difícil aqui, hein? Quer que a Adriele ore por vocês? Graça e paz, nação jovem. Cadê a luz para os povos aqui, gente? A luz para os povos? Eu não consigo ler se não tiver a luz para os povos aqui. Ei! E aí, como nós estamos? Como foi a semana? Ó, obrigada, viu, irmã Divina, só ter vindo na rede hoje. Sua presença é muito importante aqui para nós. Nosso assunto hoje, para quem não sabe, nós estamos numa série de palavras, estudando Atos 2, 42. Semana passada estudamos o quê? Meu Deus. Não, semana passada falamos sobre perseverança na doutrina dos apóstolos. Nós entendemos o que é a doutrina dos apóstolos. E hoje, continuando, para quem não veio semana passada, abra sua Bíblia, por favor, aí em Atos 2, 42. Atos 2, 42. E nós vamos estudar hoje, falar um pouquinho, conversar um pouquinho, e nesse caso é bem pouquinho mesmo, sobre perseverança na oração. Então a gente vai ler o nosso texto base aqui. Fala assim, Atos 2, 42. Eles se dedicavam no ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos e aí por diante. Então, hoje nós vamos falar sobre a perseverança na oração. Oração não é Oração não é um tema incomum para nós, né? É um tema muito comum para nós, crentes. Quem aqui dentro desse salão nunca orou na vida? Levanta a mão, por favor. É um tema muito comum. Quando eu comecei a pensar sobre o que falar aqui, eu pensei, gente, eu vou chover no molhado, porque tudo que eu falar, provavelmente as pessoas já vão saber. Porque oração não é algo incomum, especialmente para a nossa cultura brasileira, né? Que já veio de uma cultura cristã, mesmo que cristã romana, mas já é uma cultura cristã, a oração. Então é algo comum para nós. Mas aqui fala algo bem interessante sobre a perseverança na oração. Porque não basta orar. Aqui nos instrui a perseverar, a se manter na oração. E 3 coisas que são obstáculos, que são inimigos, empecilhos para o cristão, entre elas uma da perseverança. Primeira coisa é o orgulho. Nós sabemos que o orgulho precede a ruína, a Bíblia fala sobre isso, né? Orgulho é algo que nos faz pensar que nós conseguimos por nós mesmos, faz olhar para nós com um pensamento egoísta, faz pensar que nós conseguimos a nossa força, que eu posso tudo em mim mesmo, que eu sou o cara, eu sou a cara, eu consigo, eu posso. O orgulho tem esse princípio. E o orgulho é o pecado que deu origem a todos os outros pecados. Sabemos que o orgulho foi o motivo pelo qual Lúcifer, ele foi lançado de cima do céu para a terra. Ou para o lugar onde ele está, que eu não sei onde que é. Então, o orgulho é um dos inimigos, então, do cristão. O outro inimigo do cristão, tá tudo bem aí? Tá tudo bem? O outro inimigo do cristão é o medo. O medo é algo que nos paralisa, não é verdade? E eu vou dar um exemplo muito clássico, que é o exemplo do Samuel. Ele morre de medo de aranha. Você está rindo, você não tem medo, não? Ele fala que a aranha é um demônio. Na cabeça dele, a aranha é um demônio. A sapo é o demônio. Para você, então, é um sapo. Para ele é o seguinte, se ele vê uma aranha, aonde quer que ele estiver, a primeira reação do Samuel é o quê? Parar. E ele começa a entrar em contato visual com a aranha. E a aranha que tem um tamanho, ela,
quadriplica de tamanho na cabeça dele. Então, uma aranha, ela vira o tamanho de um javali, de um cavalo. E isso paralisa ele. Esse é o medo dele. Mas tem o dela que é um sapo. Tem o meu que é cobra e rato. Pelo amor de Deus, gente. Eu tive que fazer esse mês retrasado um trabalho na faculdade com um rato de laboratório. Foi a tortura para mim, foi esse semestre. Todo dia ficar olhando para aquele rato, todo dia. Porque rato me paralisa. A aranha paralisa o Samuel. Sapo paralisa ela. E o medo é algo que nos paralisa. Tem pessoas que têm medo de várias formas. Medo de trabalhar. Tem gente que tem medo de trabalhar. Gente, se você soubesse tanto de fobia que existe no mundo, as mais bizarras possíveis, elas existem. Tenho medo de relacionar, tenho medo de estar em contato com pessoas, tenho medo de amar, tenho medo de lidar com problemas, tenho medo de enfrentamento dos mais diversos. Então, medo é algo que nos paralisa, que nos amarra, que nos deixa estático em algum lugar. E esse é o segundo inimigo do cristão, do crente. O primeiro é o orgulho, que ele acha que ele é bonzão da bocada. Segundo, que é o medo, que ele paralisa. O medo nos impede de avançar. E o terceiro inimigo do cristão, do crente, é a falta de perseverança. Eu não sei se ele é o pior dos três, mas ele é um dos piores. Porque a falta de perseverança nos faz começar e não continuar. Falta continuidade, constância. E nós cristãos, especialmente nós jovens cristãos, temos dificuldade com isso. Se o negócio está difícil demais, eu já paro. Ali a gente viu no teatro algo muito interessante, porque todas as coisas que a Adriele orou aconteceu, né? Orou ali para o ônibus passar, menino, foi questão de minutos, o Suzão já pegou o ônibus dele. Orou ali, e engraçado que ela não orou por ela mesma, né? Ela orou por todo mundo, né? Mas para ela ser promovida, ela não orou. Mas o interessante é que muitas vezes não é assim. Muitas é, mas muitas vezes não é assim. Sabia, Jéssica? Algumas vezes nós vamos orar, e vamos orar, e vamos orar, e aquilo que a gente quer, que a gente busca na oração, pode ser que não aconteça. E aí é onde entra a falta de perseverança. Porque pode ser que a partir daí você fala assim, quer saber de uma coisa? Esse tempo é difícil demais, já que não vai acontecer mesmo, eu não vou gastar meu tempo com isso. E desiste. Isso com qualquer coisa, com a faculdade, nos relacionamentos, nos sonhos, mas em especial na oração, que é o nosso tema aqui hoje. Então a oração, aqui a palavra nos instrui a ser uma oração perseverante. Há uma oração em que não é só aquilo que você quer que aconteça, para você continuar orando, mas a oração nos leva a ter uma vida melhor. A oração te caracteriza cristão. Vamos ver então algumas coisas sobre oração. Na Bíblia fala, eu queria que você abrisse, por favor, em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, alguns níveis de oração. O tema da minha Bíblia, desse texto, é a persistência na oração. Eu não sei qual que é o seu tema. Tem alguém que tem um tema diferente nesse texto aí? Incita a orar. Jesus incita a orar. Mais algum? Hã? É igual o meu, né? Vamos lá então. No capítulo 7, no versículo 7, fala assim: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Jesus, nesse texto, é um texto pequeno, continua aí falando sobre a persistência, a perseverança na oração, mas é que ele nos mostra claramente 3 níveis de oração. 3 formas de você se manter persistente na oração. A primeira ele fala aqui que é o pedir. E esse pedir fala em grego, a palavra pedir é aitel. E esse pedir é algo que você roga, que você implica diante de Deus como uma petição. Você coloca diante de Deus. É como se fosse aquele negócio assim, Senhor, eu quero, eu preciso, me dá. É como se fosse esse primeiro nível.
É um nível de uma oração em que você faz diante de Deus, que você quer, que você insiste, mas não é o nível mais alto da oração. E aí mostra que muitas vezes a oração não é respondida. Por isso você tem que fazer o quê? Além de pedir, bater. Não é? Não, o segundo é bater não, o segundo é buscar. Ninguém nem viu isso. Isso, o segundo é buscar. O buscar fala de uma oração mais insistente do que a primeira, do que a petição. É um pouco mais enjoadinha, é um pouco mais persistente. É igual o NB, quando ele vai lá falar com o juiz e o juiz não dá, ele tem que ficar recorrendo, e recorrendo, e recorrendo. É uma insistência. Então eu quero, eu preciso, mas não só isso. Eu preciso, eu quero. Ô mãe, já viu isso? Que fica insistindo? Até ela fala assim, menino, tamo. Então o segundo nível é uma oração um pouco mais insistente. Um pouco mais enjoada, um pouco mais desejosa do que a primeira. E o terceiro nível, NB, aí é o bater. Já foi algum testemunho de Jeová na sua casa? E ele bate, e ele bate. Ele entende isso aqui, e ele bate, e ele bate. E ele toca a campainha, e ele bate. E quando ele entra, meu amigo, ele custa sair. Então, esse tipo de oração aqui, o terceiro nível, é uma oração testemunho de Jeová. Uma oração um pouco mais intensa. Aonde você se derrama. Aonde você olha e fala assim, Deus, realmente é o que eu mais preciso na vida, é isso. E esses três tipos de oração, ou três níveis de oração, nos mostram o quanto é necessário, muitas vezes, insistir, persistir, perseverar na oração. Porque, infelizmente ou felizmente, Deus é tão bom conosco, que muitas vezes, não é na primeira vez que Ele nos dá. Às vezes, Ele não dá na primeira vez, sabe por quê? Só porque Ele quer ficar mais íntimo de você. Porque às vezes custa tanto você orar, que quando você ora ele fala assim, agora que ele veio, vou deixar ele mais um pouquinho aqui pertinho de mim. Outras não. Outras é porque está no propósito dele. Então existem, pelo menos esses três níveis de oração. Mas vamos então para a oração propriamente dita. O que é oração? Alguém pode me falar o que é oração? Conversa? Alguém falou conversa? Aquela moça que levantou o dedo lá. Rapaz, desculpa. Não? Relacionamento. Muito bom. Fala, filho. A tia não está te ouvindo. Conversa com Deus, muito bom. Todos nós sabemos o que é oração, não é verdade? Oração, então, ele é trabalho. Por que ele é trabalho? Porque ele requer esforço. Todo dia você acorda e fala assim, nossa, eu estou louca para orar. Nossa, estou morrendo de vontade de orar. Tem dia, gente, que a gente não está com vontade de orar. Tem dia que o trem está tão feio que você fala assim, eu não quero orar hoje. Mas a oração não depende se você quer ou não. A oração, ela é dedicada, é dedicação. Você tem como escolher, Igor, que dia que você vai para o trabalho? Você tem que ir, não é? Porque isso é bom para você. Isso é bom para o seu sustento, isso é bom para a sua vida. A Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem. A oração é da mesma forma. Tem dia que nós não vamos querer orar, mas nem por isso devemos deixar de orar. Porque a oração, ela é o que nutre nossa vida espiritual. Então, exige esforço, exige trabalho, exige que nós, mesmo sem querer, insistamos em fazê-lo. Exige que nós, mesmo sem querer, mesmo nos dias que nós não queremos, mesmo sem fé, nós fazemos, ou devemos fazer. Porque é isso que o Pai espera de nós. Mesmo quando eu estou grilado com meu pai, quando eu encontro, eu dou bênção para ele. Eu falo com ele. E eu continuo amando, tendo contato com ele. Até o dia que ele me irrita.
E o Pai espera que nós façamos a mesma coisa. Que o dia que a gente não está bem, ainda assim, Ele está lá para nos ouvir. Ainda assim, devemos orar e buscar a face dEle. Porque Ele é quem cuida de nós. A oração também é a palavra de Deus. A Bíblia e Deus são um só. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é usar a palavra para orar. Usar o que a palavra diz para orar diante de Deus. Porque é Ele falando para Ele. E nós como instrumento nesse processo. Olha quanto isso é perfeito, isso é tremendo. Deus deixa a sua palavra para nós proclamarmos ela a Ele, nos usando como instrumento. Então, muitas vezes, nós temos vários tipos de oração e muitas vezes usamos a oração, que é a oração bíblica. Que é você usar um texto bíblico para orar a palavra. Então, você usa a palavra de algum autor, a frase de algum autor, para você replicar ela diante de Deus, porque você está dizendo a mesma coisa. Por exemplo, você vai usar a frase, por exemplo, de um salmista, Davi ou outro, que está passando por um momento como o seu. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Talvez você está assim, precisando de um socorro. E você usa a mesma frase, o mesmo versículo para expressar aquilo que você está sentindo. Mas também nós temos que desassociar, separar. Oração não é sempre falada. Muitas vezes a oração é uma lágrima que cai dos teus olhos. Muitas vezes a oração é um silêncio que você faz diante de Deus. Muitas vezes a oração é simplesmente um derramar de coração diante de Deus. Muitas vezes é um pensamento. A Bíblia fala para a gente orar sem cessar. E como fazer isso? Como orar sem cessar o tempo inteiro? É eu ir para o trabalho e ficar lá. Amém. Em nome de Jesus. Não. Orar sem cessar é você ter uma conexão com Deus o tempo inteiro e falar com Ele de várias formas. Você pode orar trabalhando, pensando, ouvindo uma música, fazendo dela sua oração, cantando uma música e fazendo dela sua oração. A sua vida pode ser uma oração constante. E isso é orar sem cessar. Então não associe sempre a oração com palavras verbalizadas, ditas. Muitas vezes não. Muitas vezes um choro, um grito. Ontem, infelizmente, eu estava em um velório e eu via várias vezes a Evelyn chorando, urrando. E aquilo lá era uma oração diante de Deus. Porque ela não falava por quê, ela não falava como assim, ou às vezes até falava, né, ou Laura. Mas às vezes o choro dela era uma pergunta. Às vezes o choro dela era um questionamento diante de Deus. E o Senhor sabe muito bem traduzir esse choro. Então ontem ela orou. Por inúmeras vezes ela orou. Às vezes sem usar palavras. Sem dizer Senhor, meu, impor a voz, ou ter aquele padrão de oração que a gente às vezes conhece. Quantas vezes, gente, eu já ajoelhei no meu quarto e eu não conseguia falar. Porque doía, algumas vezes doía, algumas coisas me doíam e as palavras não eram suficientes para expressar. A palavra dor não cabia naquele momento, porque o que eu estava sentindo era maior que a palavra dor. Então eu só chorava. E muitas vezes eu me alegrei de tal forma que falar obrigado, Jesus, tu és maravilhoso, grande, perfeito, não era suficiente. Eu só sorria. Eu só sorria para Ele. Parece que isso era o que significava o que eu estava sentindo. Entende? Então, às vezes, você não precisa usar a palavra para orar. Na verdade, a gente faz isso a maioria das vezes, né? O tempo que a gente usa a palavra para orar é muito menor do que o tempo que a gente realmente não usa. A comunhão que nós temos com Deus diariamente, a conexão da nossa mente, corpo e espírito diante de Deus, usando palavras ou não, pensamentos ou não, choro ou não, a oração em suas várias expressões, ela deve ser feita do seu jeito, no seu momento, na sua situação. Não tem um padrão. Aliás, tem um padrão, mas você não precisa entrar no padrão, porque você é único. Sua situação é única, sua dor é única, sua alegria é única. Então a sua oração também deve ser única. Isso é maravilhoso.
Equilíbrio. Outra definição de oração é o equilíbrio. A oração, ela é um equilíbrio entre a Bíblia, aquilo que a concordância com a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia nos ensina e nos mostra através de vários personagens que ela tem, e a inspiração do Espírito Santo. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas tem o Espírito de Deus, que Ele ora por nós, ou conosco, com gemidos inexprimíveis. Então, o que é oração? É um equilíbrio entre a concordância com a palavra de Deus e a inspiração do Espírito Santo. Tudo isso produz em nós frases, palavras, pensamentos que chegam até Deus em forma de oração. Ações. Então, primeiro, o que é oração? Trabalho. Segundo, o que é oração? Palavra. Das suas várias formas. E terceiro, um equilíbrio. Porque o Espírito Santo nos inspira a orar. Pense comigo. Quem conhece melhor Deus do que Ele mesmo? Ninguém. E o Espírito Santo é Deus. Ele sabe como você deve fazer para alcançar o coração do Pai e agradar a Ele. Então não tem ninguém melhor do que Ele mesmo para nos inspirar. Para nos levar a fazer e falar e ser aquilo que Deus quer em forma de oração. E o que a Bíblia requer, o que a oração requer de nós? Uma única coisa: impotência. A oração quer que você abandone o seu eu consigo. A oração quer que você abandone o eu sei, o eu posso, o eu tudo. E a oração quer que você só diga para Ele: eu não sei, eu não posso, eu não consigo, só se for com o Senhor. É um momento onde você não tem que demonstrar uma força que você não tem. É você olhar diante de Deus e falar para Ele assim: Senhor, sem Ti, nada posso fazer. O que Ele quer de nós na oração é uma impotência, é uma fraqueza, é um desmoronar. Por isso que Deus Ele é totalmente contramão do mundo. Tudo que o mundo quer ver em você é força. Você consegue, eu posso, eu sou, o eu no centro. E tudo que Deus quer de você e de mim na oração é Ele no centro. Eu não posso, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não é sobre mim, não é sobre o que eu sei ou o que eu posso ou o que eu faço, mas é sobre Ele, o que o Senhor quer, o Senhor pode, o Senhor faz. Não é eu, desculpa, não sou eu, e sim Ele. A Bíblia fala, eu não lembro o texto direitinho. Em 2 Coríntios 9:10, quando sou fraco, aí é que sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Enquanto você demonstra força, enquanto você demonstra que você pode, que você é o cara, qual o sentido dele entrar e agir? Ele não divide com ninguém. Mas quando você reconhece que você não é nada diante dele, que nós não passamos de pó, como fala em Apocalipse, que nós somos pobre, cego e nu, aí ele entra, porque ele fala: quando você não pode, aí eu posso. Quando eu demonstro para ele que se não for ele para me cobrir da minha vergonha, que se não for ele para me fazer enxergar, se não for ele para me dar tudo o que eu tenho, o que adianta? Então a oração coloca Deus no centro, e eu descanteio, e eu demonstro que eu sou fraca diante dele, que eu sou impotente diante dele, que eu não sei diante da sabedoria dele, que o poder que eu tenho só existe por causa dele, porque ele é e sempre será o Todo-Poderoso. Gente, isso é tão maravilhoso. Você pensar que enquanto todos exigem de você algo, diante de Deus você pode ser quem você realmente é. Porque de fato nós não podemos, de fato nós não somos. Ah, se não for Ele. Então tudo que Ele quer de mim e de você na oração, total impotência. Não precisa mostrar para Ele que você consegue, porque Ele sabe que você não dá conta. Não precisa mostrar para Ele que você pode, porque Ele sabe que você não pode.
Não precisa ser diante dele alguém que você não é, porque ele sabe quem você é. E ele sabe quem ele é. E ele é o Deus Todo-Poderoso. O único, o maravilhoso, o insondável, o unigênito, o onipresente, o onisciente. Ele é Deus. Ele é Deus. E quando você se coloca na posição de impotência diante dele, ele te ouve. Ele te ouve. O que é que a oração nos proporciona? Primeira coisa, perspectiva. Perspectiva. Eu deixo de olhar com a minha visão e passo a olhar na visão de Deus. Sabe por quê? Porque nós nos elevamos à posição de Deus. Claro que não chegamos na posição dele, mas ele nos eleva para mais perto dele. Então, por exemplo, o Samuel que está aqui, ele está me vendo de uma forma. O Gleison que está do lado dele está me vendo de uma outra forma. Porque eles estão em posições diferentes, em locais diferentes. Eles são pessoas diferentes. Eu estou vendo de uma forma porque eu estou aqui embaixo. Ele está vendo de outra forma porque ele está lá em cima. Então, quando eu oro, Deus muda minha perspectiva porque Ele me eleva de um lugar mais baixo para um lugar mais alto. E Ele me faz ver com os olhos dEle como Ele vê. Muitas das vezes, a gente não vê a situação por completo, porque a gente está tão imerso na situação que a gente não consegue ver. E a oração abre nossos olhos. Tem uma história de um menino, pequenininho, que estava brincando nos pés da sua mãe. E a sua mãe bordando. E ele olhava para cima e falava, nossa, que coisa horrorosa. Porque da visão dele, de onde ele estava olhando, era um monte de cor misturado, uma bagunça, um fio para cá, uma lâmpada lá de lá, o vermelho com o amarelo, não formava nada. E ele falou assim, ô mãe, tá meio feio esse negócio que você está fazendo aí. Parece que nada tá, sei lá, não tem conexão nenhuma esse negócio da senhora aí. Tá feio? Pare e comece de novo, porque o negócio não tá legal, não. E aí a história conta que ela sorriu para ele e falou assim, ah, meu filho, você não consegue ver na perspectiva que eu consigo. E ela pegou ele e colocou ele no colo dela e mostrou para ele o que ela estava fazendo. E na posição do colo dela, na visão que ela estava tendo, ele percebeu. E ele entendeu que o problema não era o que ela estava fazendo. Era a forma com que ele estava vendo. No colo dela, ele conseguia ver aquele desenho direitinho. E as cores combinavam. O desenho se formava. Então, tudo depende de uma perspectiva. Quando nós oramos, o Senhor nos eleva para a perspectiva dele. E passamos a olhar, não mais com os olhos naturais da situação, mas com os olhos da fé. Crendo que ele sabe o que está fazendo. E que mesmo que não tenha concluído a situação, ele vai terminar a boa obra que ele começou, porque a Bíblia nos garante isso. Então, a oração nos leva a ter uma perspectiva diferente. A olhar com os olhos do Senhor. A oração também... eu só quero ler um salmo aqui. Eu queria que você abrisse esse salmo, por favor. Salmo 73. E olha que interessante como isso é verdadeiro. Vamos ler juntos? 73. 73. Olha só para você ver como que o salmista estava desesperadão. Certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Olha a dor dele. Tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passaram por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Aquele povo está lá fora que nem é crente, eles estão tudo prosperando. E eu estou aqui passando dificuldade o tempo inteiro. É isso que ele está dizendo. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho deles serve de colar. E eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transborda maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão.
Com a boca arrogam a si e aos céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras. O que eu falo ninguém ouve, mas o que eles falam, todo mundo ouve. É uns caras cheios de tudo, doença não pega eles, pobreza não pega eles, nada pega eles. Como assim, Deus? Ele está falando para Deus. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? E o cara é com inveja dele, hein? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumente suas riquezas. Certamente, escuta isso, foi-me inútil manter puro o coração e lavar as minhas mãos da inocência. Está adiantando nada, Deus, eu ficar aqui, ó, diante do Senhor, estou orando, estou fazendo tudo certinho, estou buscando a Deus, estou tentando ir para a igreja todo sábado, ir para a rede, ir para o culto. Eu vou para a célula, Deus, eu oro. Mas os caras estão lá prosperando, ó. De vez em quando dá inveja deles. É isso que ele está dizendo. Parafraseando. Pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Não consigo entender isso não, Deus. Por quê? Agora presta atenção no versículo 17, o que ele diz. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terrenos escorregadios e os fazem cair em ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. E quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. E assim por diante. Aqui, vamos ler o 21. Quando meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra nada mais que desejo além de estar junto a ti. Ele começa o capítulo... Deus, cansei. Estou com inveja mesmo. O povo do mundo, eles faz e acontece, e nada acontece com eles. E eu ralo, oro, busco, faço e nada. O que Deus fez? Ele levou ele, porque depois que ele foi para o santuário, quer dizer que depois que ele foi orar, que ele foi buscar a Deus, a presença de Deus, o Senhor, ele levou ele para a posição dele. Ele começou a ver. Agora eu entendi. Então é isso. Então é isso. E muitas vezes assim é com a gente também. A gente às vezes pensa, sente, fala alguma coisa, mas quando a gente vai para a presença de Deus, o Senhor nos mostra quem nós somos. Qual é o nosso destino, para onde nós vamos e aonde nós estamos. São 3 coisas muito importantes. Aonde você está, aonde você quer chegar e quem você é. E o Senhor nos mostra isso através da oração, da sua palavra. Isso aqui é tremendo, é lindo. E no final ele termina, a quem tenho eu no céu além de ti? Não tem nada, nem ninguém que pode se comparar à sua presença. Estar em oração, estar em relacionamento com o Senhor é o melhor. É o que eu mais posso fazer. Porque aí eu entendo, aí eu vejo, aí minha visão se torna como a sua. Oração também, ela proporciona força. É a união espiritual com Deus. A oração, ela nos leva a unir forças com Deus. Eu lembro que quando eu era criança tinha um desenho, não sei se vocês já assistiram, que ele é bem antigo, chamava Capitão Planeta. Alguém lembra desse desenho? Você lembra também? Não, né? Você lembra? É da sua época? Você lembra? Aí era assim, era 4 pessoas. Era a terra, fogo, água e o coração. Cada um deles era um desses elementos. E o Capitão Planeta só vinha quando eles juntavam as forças. Aí falava assim, ó, terra, e o outro, fogo. Eles tinham um anelzinho, que era o que representava. Água, coração, Capitão Planeta. Aí ele vinha. Então, só quando eles uniam as forças dos 4 elementos, terra, fogo, água e coração, que o Capitão Planeta vinha. E o Capitão Planeta dava para eles força para lidar com a situação. Às vezes era uma enchente, aí a água ia lá e ajudava a resolver a enchente. Às vezes era um fogo que estava numa floresta e eles ficavam desesperados lá e resolvia. E a oração nos proporciona força. Nós não somos o Capitão Planeta, nem temos a terra, força, água e coração na nossa vida.
Mas nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo e nós, juntos, para vencer as coisas. E muitas vezes vencer, não é vencer uma coisa externa, não. Muitas vezes vencer é vencer você mesmo. O eu, o ego, a maldade. Muitas vezes, vencer os desafios que vêm pela frente na oração é preciso. Só com Pai, Filho, Espírito Santo, estamos juntos na oração. Então o Senhor nos proporciona essa força. A Bíblia fala em João 15, 5, que Ele é a videira verdadeira e que nós somos os raminhos enxertados nele. Então passa dele para a gente a seiva, a essência dele, a força dele nos dá vida. A vida dele está em você, a força dele está em você e é através da oração que você tem isso. Através da oração que você se sente forte para levantar e vencer cada um dos obstáculos gigantes da sua vida. Porque Ele vem de baixo para cima, de dentro para fora, jogando em você a essência dEle. E a oração te faz receber essa seiva, receber esse fruto, essa suga que vem de dentro para fora. E você é transformado dia após dia. E a sua essência carnal, nojenta, cretina, passa a se parecer com a dele. Pura, santa e imaculada. E dia após dia, nos tornamos mais fortes. Conseguimos vencer hoje coisas que a gente não conseguia vencer há um tempo atrás. Porque Ele nos dá força. Porque Ele que nos proporciona essa força que vem de dentro, que vem do alto. Amém? E para finalizar, para onde essa oração nos leva? Primeiro, para um autoconhecimento. Nós não sabemos quem nós somos até a gente ter contato com Ele. Nós não sabemos quem nós somos até nos encontrar com Ele. E eu achei interessante, tem uma frase de João Calvino, que ele fala nas atitudes que é assim: quase toda a sabedoria, ou seja, a sabedoria verdadeira e sadia, consiste em duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de mim mesmo. Eu só vou saber quem eu sou a partir do contato com quem Ele é. Quando eu estou diante dEle, não tem como eu ser mentirosa. Não tem como diante dEle eu não falar para Ele quem eu sou, porque Ele já sabe. Diante dEle, no nosso convite social, eu mostro o que eu quero. Então aqui na igreja eu mostro a pastora Jamara. Lá na faculdade eu mostro a aluna Jamara. Se você olhar para mim, você vê minha frente, você não vê minhas costas. E o ser humano é assim. Ele mostra o que ele quer. Ele mostra uma parte. Mas diante de Deus, Ele vê o todo ser humano. Diante de Deus não tem como esconder o eu, o quem eu sou. Diante de Deus eu preciso me conhecer. É como se diante dEle eu tivesse um espelho me mostrando tudo o que eu sou, de dentro para fora. E a oração me proporciona isso. Quando Isaías teve contato com a presença de Deus, ele falou: ai de mim que sou impuro. Por quê? Porque ele estava diante da face de Deus. E quando ele viu quando Deus é puro, ele viu quanto ele é impuro. Quando ele viu o tanto que Deus é santo, ele viu quanto ele não é santo. Quando ele viu quanto Deus é forte, ele viu quanto ele é fraco. Porque ele se reconheceu. Ele se autoconheceu através da oração, do contato com o próprio Deus. E a oração gera isso em nós. Porque para a gente vencer diariamente, a gente precisa saber quem nós somos. E só sabemos quem nós somos diante de quem Deus é na oração. Temos muitos crentes fracos na oração. Temos muitos crentes fracos no autoconhecimento. E por isso nós temos tantos jovens relativizando Deus e sua presença, relativizando a igreja, relativizando princípios que são básicos. Vemos muitos cristãos se preocupando com coisas tão banais como tatuagem, como tamanho de roupa, como a pessoa que fala isso ou faz aquilo. Irmãos, nós temos que conhecer a Deus. Porque o importante não é olhar para o outro, o importante é olhar para si e entender: eu sou pecador e eu careço da glória de Deus. Ao invés de olhar para fora, temos que olhar para dentro. Um exercício simples e básico. Se eu te perguntar: quem é você?
o que você me responderia? Rápido, assim. Ingrid, quem é você? Rápido, que eu estou atrasada, é meu tempo. Não sabe. Filho de Deus. Já puxou a cabeça que você não quer falar, né? Tá bom. Quem é você, Renato? Filho de Deus. Legal. Quem é você, André? Ó, não diria pai de família. Quem é você, Giovanni? Você não ia escapar dessa, né? Você é o Giovanni, muito bem. Quando alguém pergunta quem é você, nós temos a tendência natural de falar nosso papel social. Quem nós somos diante da sociedade? Um pai de família. Sou o Giovanni, é seu nome social. Eu falo que o papel que eu exerço, mas eu não falo quem eu sou de verdade, porque nós não temos a capacidade de olhar para dentro e falar, eu sou um pecador, eu tenho dificuldade porque eu sou murmuradora, porque eu sou pedófilo, porque eu sou assassino. Nós não temos facilidade de falar isso. Porque aprendemos que diante das pessoas a gente pode mostrar só uma parte. Só um eu. E diante de Deus, o autoconhecimento me leva a ver quem eu sou de verdade. E me faz deixar uma vida de mentiras. E me faz olhar para dentro de mim e falar assim, eu preciso de Deus. Quem não ora vai continuar vivendo mentira, falando mentira, expressando mentira a vida inteira. Mesmo sendo crente. Mesmo se denominando cristão. Então eu te digo, quer se conhecer? Vai para diante de Deus. Deixa Ele te mostrar quem você é. De verdade, de fato. Pior ainda se você achar que você não é pecador. Vai para diante de Deus. Porque Ele vai te mostrar quem é você. Eu não tenho mais tempo. Mas a oração proporciona para nós confiança. Proporciona para nós rendição. Sabe quando alguém vai te assaltar, você fala, estou rendido? Eu não tenho nada, eu não sou nada. Leva o que quiser, faça o que quiser. Eu sou tua. É isso que a oração faz conosco. Nos deixa desarmados. E por fim, a conclusão que eu faço. Como nós jovens podemos viver uma vida de oração? Nessa vida tão corrida. Eu acordo 5:30 da manhã todos os dias. Vou para a faculdade. Almoço aonde dá. Ou na casa da minha sogra, ou aqui na igreja, ou na rua. Trabalho a tarde inteira. Segunda tem reunião, terça tem uma aula, quarta às vezes eu vou para a célula ou para outra pregar, quinta-feira é o dia que eu tiro para a família, sexta-feira nós sempre temos uma reunião, alguma coisa para fazer, porque o bispo ele sempre marca reuniões, além das de vocês ele tem mais umas 30 mil que ele marca com os pastores, sábado rede, domingo culto. Como que eu vou orar? Como que você vai orar? Você que é mãe, que tem filhos, você que tem gente que tem 2 trabalhos, né? Trabalho em mais de um lugar. Como que eu vou orar? Que tempo que eu vou orar? Qual que é o padrão de oração? Eu ouvi uma palavra para poder pregar para vocês aqui, e o cara falou para mim assim, é um absurdo o crente não orar pelo menos 1 hora, de joelhos, sozinho no seu quarto. Eu falei, eu acho que eu não sou crente. Não sou. Sabe, irmãos, nós ensinamos no CMC um padrão de oração que chama a casa. Mas isso é para os novos convertidos. Para que eles aprendam a orar. Mas de fato e de verdade, não existe um padrão de oração. O padrão de oração se chama sinceridade. É você se render ao Senhor no tempo que você conseguir, puder e quiser. Porque não é feito por pressão, é com liberdade, é com verdade. Não importa, não é a quantidade de tempo, mas a qualidade que você expressa esse tempo lá. A gente pode ficar 1 hora orando como se fosse uma reza. E acontece isso. Eu fui num velório que a pessoa ficou rezou Ave Maria 50 vezes. É oração, mas é repetido, sem vida. Agora, a oração sincera, a oração verdadeira, com qualidade, é que vai determinar. Esse é o melhor padrão que tem. Intimidade, verdade, qualidade e, por último, liberdade. O mais importante é você ser livre diante de Deus. Porque a oração não muda Ele, a oração muda você. A oração pega o nosso coração e alinha com o coração de Deus. A oração faz com que nós aprendamos com Ele.
É como se ele fosse a nota certa e nós a nota desafinada. E a gente vai se parecendo cada vez mais com ele. O nosso coração se torna como o dele. E a cada dia a gente se parece mais com o Senhor. Esse é o objetivo. Então, ore, 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 ore e ore muito. Do tanto que você quiser, puder. Porque o que importa é o que você tem com Deus. O que você vai levar daqui dessa terra não é nada mais do que o seu relacionamento com Deus. Então ore, porque é isso que você vai manter para a eternidade. O Senhor está o tempo inteiro esperando você orar, porque Ele quer você, o seu eu, o seu coração, você por completo. Ore, Deus te abençoe. O que é oração para você? Em 2 Crônicas 7,14, fala o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? 2 Crônicas aqui fala o poder da oração. A oração que é feita aqui, ela tem muito poder. E esse é o momento que eu queria chamar todos nós aqui a ficar de pé, para a gente poder buscar a presença do Senhor. A gente vai ter um momento agora de oração, que o pessoal vai tocar, depois vamos ter outras canções. Eu queria que você largasse tudo que você estiver fazendo, se você estiver mexendo com o celular, se você estiver conversando com alguém do seu lado. Como a pastora disse, a oração nos fortalece. E agora nós vamos ser fortalecidos pelo Senhor. Amém?
tava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus, não descansa com as 99, se uma se perdeu, não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim, Jesus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus, não descansa com as 99, se uma se perdeu, não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Seu amor nos encontra. As sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas e quebra mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas e quebra mentiras pra me encontrar. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus, não descansa com as 99, se uma se
ser quem nós somos. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Queremos ser como ti, Jesus. Queremos ser como tu, Jesus. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre Santo ao Senhor, tu és santo ao Senhor. Clamamos dia e noite, tu és santo, santo é o Senhor. Tu és santo, santo é o Senhor. Amado da nossa alma, amado, maravilhoso, nosso Salvador, tu és santo, santo é o Senhor. E nos rendemos, tu és santo, santo é o Senhor. Tu és santo, queria nesse momento que a gente fizesse um silêncio diante da presença de Deus. Queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui nesse lugar. E hoje ele quer que você tire um tempo, um momento com ele, para você orar, para você adorar ele, para você buscar ele. Nós estamos tão acostumados a ter um momento de oração superficial diante da presença dele. Ou falar palavras bonitas diante da presença dele, porque nós se achamos melhores. A presença de Deus, ela só vem quando nós nos humilhamos. A presença de Deus, ela só vem quando nós entendemos que nós precisamos da presença dele. E eu queria que você fechasse seu olho e começasse a orar, amado. Eu queria que você esquecesse da pessoa que está do seu lado. Nesse momento agora é só você e o Senhor. Não tem mais ninguém nesse lugar.
Não tem mais ninguém nesse lugar, é você e o Senhor. Talvez você queira para algum canto que está aqui na igreja. Talvez você fique com vergonha de orar perto de alguém. Mas não perca esse momento. Não perca esse ambiente. Deus, Ele não quer que você saia da mesma forma. Você não precisa de uma sensação. Você não precisa que aconteça algo sobrenatural. Porque o mais sobrenatural já aconteceu na sua vida. Ele está aí dentro de você. Você não precisa sentir algo diferente. Ele já está aí dentro de você. Não há nada mais importante do que a presença do Espírito Santo. Não há nada mais tão real do que a presença do Espírito Santo. Não há nada mais apalpável do que o amor de Deus. A palavra de Deus fala que Ele mandou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Nós estamos tão acostumados a ouvir músicas para a gente se quebrantar, para ver se a gente chega mais perto dele. Mas nesse momento eu quero que você comece a clamar. Comece a buscar a presença dele. Eu sinto que hoje Deus Ele quer fazer algo diferente na nação jovem. Deus Ele quer gerar fundamento, base de um relacionamento de você e Deus. De você conhecer Ele face a face. Oh, Senhor Jesus. Espírito Santo, nessa noite, Senhor. Oh, Deus, encha, Pai, esse lugar, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, que nessa noite, Senhor, abra os nossos corações. Oh, Senhor, Deus, Pai, tira toda a dureza do nosso coração. Tira toda a insensibilidade. Tira toda a religiosidade. Mas vem, Deus, com a presença, Senhor, trazendo liberdade. Aquela liberdade, Deus, que a gente ainda não conhece. Aquela liberdade, Senhor, que nós não conseguimos nos controlar diante de Ti. Aquela liberdade, Senhor, que gera sobre o nosso coração fé. Gera sobre o nosso coração convicção. Gera sobre o nosso coração arrependimento. Gera sobre a nossa vida um anseio por mais de Ti. Um anseio da Tua presença. Espírito Santo, enche esse lugar. Enche esse lugar. Amado, não tem vergonha, talvez você queira chorar alto. Talvez você queira gritar. Você está livre nesse lugar, esse lugar está proporcionado para você ser livre diante da presença de Deus. Oh, Espírito Santo, vem, Senhor, trazendo cura, Senhor, sobre nós. Venha trazendo, Senhor, Deus Pai, essa liberdade. Tira de nós essa falsa sensação de liberdade. Tira, Senhor, de nós essa falsa, Senhor, religiosidade. Oh, Senhor, enche esse lugar, Espírito Santo. Enche esse lugar, Espírito Santo. Oh, Senhor, vem, Senhor, sobre esse lugar. Oh, Senhor, Deus, vem sobre este lugar. Oh, Espírito Santo, Senhor, vai tocando agora. Oh, Senhor, vem, Pai, sobre este lugar. Re cantarabalabalaba chore cantaramanás. Enche Espírito, enche Espírito. Enche Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Oh, Senhor. Talvez você não sabe como orar. A palavra de Deus fala que Ele nos ensina a orar como convém. Talvez nesse momento Ele só quer que você o ouve. Talvez nesse momento Ele quer que você agradeça a Ele. Diz o tanto que Ele é importante para você. O tanto que você o ama. Cada um de vocês foi escolhido a dedo pelo Senhor para um propósito. Deus escolheu você, amado, porque Deus Ele tem algo para a sua vida.
Deus, Ele quer ter um relacionamento com você de intimidade. Ele quer ter um relacionamento com você de base. Não deixe esse momento passar. Não deixe esse momento passar. Oh, Senhor, vem Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus, Pai, sobre esse lugar. Oh, Espírito Santo, gera liberdade entre nós. Gera, Senhor, liberdade entre nós. Não perca esse momento. Não perca esse momento. Deus está aqui nesse lugar e Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que você entenda o que é oração. Ele quer que você entenda o que é entrega. Ele quer que você entenda o que é liberdade, amado. Sai desse momento superficial que você está acostumado. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor. Encha, Pai. Enche, Espírito Santo. Vem, Deus, sobre esse lugar, Senhor. Derramando, Deus, o teu amor, Espírito Santo. Derramando, Deus, sobre nós, Pai, a tua graça. Oh, Deus, como a Jomara ministrou, Deus, nós precisamos deixar de ser orgulhosos. Oh, Deus, para que nós possamos se achegar a Ti. Nós precisamos nos humilhar, Pai, diante de Ti. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor, sobre este lugar. Ore na balabalabaxi.